Você tem saias no seu armário que você não usa porque não sabe com que sapato combinar ou se ela valoriza o seu corpo? Hoje vou te ensinar a dominar todos os tipos de saia, desde o mini ao longo, para você nunca mais sofrer com essas dúvidas. Então aproveita e já se inscreve aí e me conta aqui embaixo qual é o seu comprimento favorito de saia. Em primeiro lugar, obviamente, a gente tem a mini saia, a saia mais polêmica, a saia mais icônica. Se vocês querem saber a história da mini saia, que é muito interessante, porque chegou a ser proibida em alguns países, eu vou deixar o link aqui embaixo que eu conto a história inteira da mini saia, que é muito interessante, de verdade. Mas voltando a como usar a mini saia por muitas vezes é usada de maneira mais casual e às vezes até mesmo de uma maneira um pouco mais noturna, né, para usar à noite. Só que se você quer usar durante o dia, tem também como você usar, mas tem jeitos de equilibrar para não ficar casual demais, enfim. Obviamente, se você vai usar mini saia durante o dia, supondo que você não quer transmitir uma imagem casual demais ou até mesmo sexy, supondo que você quer usar no seu dia a dia, tem várias maneiras de você usar de uma maneira mais equilibrada, que seria usando uma parte de cima mais sequinha, que fique mais sem muita pele à mostra. Porque a mini saia já deixa as pernas praticamente totalmente à mostra. Então, para equilibrar isso, você usa, por exemplo, uma blusinha de gola alta, ou, por exemplo, uma regatinha, pode ser também, mas com um blazer por cima, um blazer um pouquinho mais comprido, que vai até o comprimento da mini saia, que fica uma coisa lindíssima. A Hailey Bieber usou essa composição várias vezes e fica lindo demais. E você pode equilibrar dessa maneira, colocando, por exemplo, um tênis, ou uma rasteirinha, ou uma sandália pro dia. Obviamente que se você quiser usar pra noite, você pode usar com cropped, você pode usar um top de lantejoulas, você pode usar de diversas maneiras, com peças um pouco mais decotadas, se você quer ir pra balada, com salto, que eu recomendo, na verdade, que se você quer usar mini saia de maneira mais pro dia, você não combine com salto, porque se você usar mini saia com salto de dia, pode pesar muito a composição e ficar uma coisa realmente mais glamurosa, que geralmente a gente deixa pro final do dia, pra noite. Ou seja, basicamente resumindo, a matemática é bem simples. Se as pernas estão à mostra, a parte de cima pode sim ser mais fechada e deve, se você quer criar composições um pouco mais equilibradas pro dia. Agora, se você quiser também criar uma composição um pouquinho mais diferente, você pode também usar uma bota de cano alto, que era uma coisa muito típica. As pessoas nos anos 60, as mulheres usavam mini saia com bota de cano alto, e era uma coisa muito dos anos 60 e fica realmente muito lindo. Sabe aquelas botas de cano alto brancas com mini saia? Gente, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas, novamente, não é pra usar de maneira casual pro dia a dia. É uma coisinha um pouquinho mais glamourosa. Mas, novamente, se você equilibrar com peças em tons neutros, de repente você consegue encaixar assim uma bota de cano alto aí, talvez branca, talvez num tom um pouquinho menos chamativo, né? Mas tem como você usar assim. Depois a gente tem a saia lápis, que é uma peça que realmente transmite muita sofisticação, muita elegância, e muitas pessoas associam diretamente a trabalhos mais formais, a empresas corporativas, a secretária, a trabalhos que são feitos numa oficina, né? Uma coisa mais realmente formal. Mas tem como você usar tanto na oficina como pro happy hour, dependendo de com o que você combina essa saia lápis. Porque, obviamente, se você usar com uma camisa de botão branca, fica uma coisa muito mais elegante, muito mais para um trabalho, para uma reunião de trabalho, mas não tanto para ir num bar, não tanto para ir comer, sei lá, um lanche depois do trabalho. Então, o ideal é que você combine com uma coisa mais despojada, que quebre essa seriedade da camisa branca, da saia lápis. Então, você vai eliminar essa camisa branca e você vai botar uma peça que seja mais casual. Por exemplo, pode ser uma camiseta de banda, pode ser um tricô um pouquinho mais longo, um pouquinho mais oversize, pode ser também uma regatinha, dependendo, né? Não todas as regatas vão ficar bem, aquelas fininhas de alça fina não vão ficar muito bem. Então, é você ir com uma peça que quebre essa seriedade da saia lápis, porque senão, realmente, você usar isso pra um bar, vai ficar uma coisinha, de repente, até um pouco careta. Uma questão muito importante de lembrar é que a saia lápis, o comprimento ideal da saia lápis é bem embaixo do joelho, para realmente alongar a silhueta. Depois temos a saia midi, que é a queridinha, acho que da maior parte das pessoas, e quem ainda não gosta é porque acha que vai achatar o corpo, mas a gente vai chegar lá.
A saia midi, ela vem em vários tipos de formato. Tem elastê, tem plissada, tem justa. Eu recomendo que você nunca use saia midi plissada. Não existe nada plissado. Coisa que fica feio, gente, é uma saia midi plissada. Fica careta, não combina com nada. Pra mim, é uma peça que nunca deveria ter existido. Mas se você gosta, você usa. Mas aqui, conselho de amiga, não use, porque é feio, é muito feio. Mas tem vários outros tipos. Tem a saia midi reta, tem a saia midi um pouco mais justa. E ela é extremamente versátil. A saia midi provavelmente é a saia mais versátil de todas. E você pode fazer inúmeras combinações com ela. Mas eu sei que é o medo de muitas mulheres de ficar meio achatada, mais baixa do que já é. E pra gente evitar isso, a dica de ouro que eu tenho aqui é você usar um sapato que mostre o peito do pé, para realmente alongar mais a silhueta, ou também pode ser um salto, ou também pode ser um salto que mostre o peito do pé e que seja na tonalidade da sua pele. Esse conjunto dessas três coisas vai fazer com que a sua silhueta fique muito mais alongada e pareça a continuação da sua perna, né? Que o sapato, essa é a dica, que o sapato pareça a continuação da sua perna para que você tenha uma perna mais alongada e você fique um pouquinho mais alta. Então, salto, obviamente, é muito recomendado, que seja na cor da sua pele, é muito bom, e que mostre o peito do pé, é ainda melhor. E a saia midi, ela permite uma quantidade de combinações gigantescas, dependendo do tecido, da textura. Você pode muito bem fazer mix de texturas. Vamos supor que você tem uma saia midi de cetim. Você colocar com um tricô, fica uma coisa realmente inesperada, mas fica uma coisa muito bonita visualmente. Então, teste, não tenha medo de testar combinações que, de repente, você nem imagina. Não crie combinações tão óbvias, porque aí talvez a sua variedade de opções diminua bastante. Então, se atreva realmente a sair do óbvio para você ter uma peça que você consiga usar de diversas maneiras. E a saia midi, ela combina dos jeitos mais inesperados que você pode imaginar. Uma coisa que eu recomendo muito é que você compre, obviamente, né, as saias, todas elas, em cores mais neutras, para que isso permita inúmeros tipos de combinações. E por último, a gente tem a saia longa, que também transmite uma elegância muito grande, uma elegância sem esforço gigantesca. A saia longa, ela, dependendo, né, da saia, ela transmite aquela coisa muito mais boho chic, que eu particularmente gosto muito, mas vai depender, obviamente, do tipo específico de saia longa que você comprar. Mas o boho chic, ele se mistura muito bem com o minimalismo. Então não tenha medo de usar algumas referências do boho chic, se você é minimalista, porque combina muito bem. A questão aqui, para você não ficar com uma cara um pouco careta, é você não escolher aquela coisa que é super datada, que são saias longas com estampas florais. Isso fica muito datado e chega a ser, inclusive, bastante careta. Então, você pode sim escolher em tecidos mais fluidos, mas escolha em cores um pouco mais sólidas, mais neutras, e vá escolhendo, de preferência, tecidos como linho ou jeans. A saia longa jeans, ela traz um ar bem mais moderno para a composição. Um parêntese muito importante aqui, se a saia ela já traz muito volume para a composição, a parte de cima precisa ser o quê? Mais sequinha, mais pequena, mais equilibrada, mais justa. Por exemplo, pode ser um body, pode ser um cropped, mas não pode ser uma peça super oversize em cima e uma peça super oversize embaixo, porque vai ficar uma coisa confusa, ser estilosa, muito bagunçada. Outra dica de ouro aqui é saiba escolher sabiamente os tecidos, porque o tecido é o que muda o caimento da peça e dependendo do caimento da peça, você tem uma peça para diferentes ambientes e eventos. Uma saia jeans não é tão formal quanto uma saia de cetim, então saiba bem quais são os eventos que você costuma frequentar. De repente as duas fazem sentido no seu guarda-roupa, de repente só a saia de cetim, de repente só a saia jeans. Então saiba aí qual combina mais com os eventos que você costuma frequentar. Acho que nem precisa falar que o jeans é uma coisa muito mais casual do que cetim, do que a seda, do que até mesmo o linho. O linho também é um tecido bem elegante, então se você frequenta ambientes mais sofisticados, então opte por esses tecidos. Se você é uma pessoa um pouco mais casual, que não frequenta muitos eventos formais, então opte por jeans, que vai ser mais apropriado para o seu estilo de vida. Para mim, a mini saia, ela é pra atitude, a midi pra estilo,
E a lápis, ela representa um poder muito grande. Não se esqueça de deixar aqui embaixo qual dessas saias é a que você mais gosta, se é a midi, se é a longa, se é a mini, eu quero muito saber. E quero muito saber qual dessas composições, dessas ideias de composições que eu dei pra vocês têm mais interesse, vocês querem começar a testar, que vocês vão testar amanhã. Porque eu quero muito saber se alguma dessas se inspirou, alguma